Papo de Grande. Temporada Prefeituráveis para Santa Maria 2024. Parceria comercial Cassisme, De La Páscoa, CRVR, Santa Maria Ambiental. Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Grande, nosso podcast aqui do Grupo Diário. E hoje, com muita satisfação, recebo aqui o deputado estadual licenciado, hoje secretário de Estado, Beto Fantinel. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Alexandre de Grande? Uma alegria muito grande estar aqui no Grupo Diário. Sempre uma satisfação a gente poder conversar sobre Santa Maria, sobre o desenvolvimento, sobre o futuro, sobre a esperança que nos move para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Que bacana, obrigado. A gente sabe da correria que é o teu tempo. E nessa primeira temporada a gente está conversando com os possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Santa Maria. E a gente sabe que o teu nome é super ventilado, aí tu se coloca nessa condição de pré-candidato a prefeito de Santa Maria. Cargo importante e toda essa expectativa na comunidade para a eleição que vem aí. E por isso o convite. Beto, antes de mais nada, muita gente te conhece, mas para quem está acompanhando e não conhece lá a história do Beto Fantinel, quem é o Beto, onde é que tu nasceu, dá uma ficha técnica aí, te apresenta para o nosso público. De Grande, eu sou filho de pequenos agricultores, nascido no interior do município de Dona Francisca, na 4ª Colônia, desde muito cedo. Estudante, né? Porque nas condições que nós vivíamos no interior do município, sempre fui estimulado pelos meus pais a seguir, a estudar, daí fiz a minha formação de escola em Dona Francisca e imediatamente vim para a UFSM, fui aluno do Colégio Politécnico da nossa Universidade Federal de Santa Maria, me formei em técnica agropecuária e também me formei em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Antes disso, sempre militei no movimento de juventude, movimento estudantil, fui presidente do Grêmio Estudantil lá da Escola Maria Ilha Baixa, e depois também tive atividades políticas em Dona Francisca, coordenador da Secretaria de Saúde de município, secretário de município, vereador do município de Dona Francisca, mas estabeleci em Santa Maria, né, as minhas raízes, a minha formação, as minhas relações políticas, trouxe o meu domicílio eleitoral para cá, tive a oportunidade de ser assessor especial do governador José Sartori, um momento de grande aprendizado, né? Eu costumo dizer que eu fiz Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria e o meu doutorado foi no Palácio Piratini, nas principais reformas que a gente viveu no estado do Rio Grande do Sul, um governo reformista que enfrentou uma dificuldade de uma agenda que estava enterrada e que foi apresentada para a sociedade gaúcha como as privatizações, as mudanças, as transformações, a reforma da estrutura de Estado, uma nova repaginação para o Estado do Rio Grande do Sul que começa a superar seus desafios a partir do governo José Sartori. Daí tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual, ficando suplente, tive a condição de ser chefe da assessoria do Ministério da Cidadania, assessoria parlamentar federativa, que trata com o Senado, com a Câmara Federal, junto com o Palácio, as relações do Ministério da Cidadania, e mais tarde, com a eleição do prefeito Fábio Branco em Rio Grande e do prefeito Sebastião Melo, acabei assumindo o mandato de deputado estadual, e nós tivemos aí 2 anos, né, no primeiro mandato, que possibilitou que a gente fizesse entregas importantes aqui para a região. Então, a região tem uma carência de liderança, né? E nós estabelecemos nesses 2 anos de trabalho uma relação muito intensa com o governo, que fez entregas importantes para Santa Maria e para toda a nossa região. Na reeleição, né, saí da minha primeira eleição com 29 mil, um pouco menos de 30 mil votos, fomos para 49.771 votos, quase 50 mil votos conferidos pela nossa região, especialmente por Santa Maria, que me deu a oportunidade, né, de ser deputado estadual representando a nossa comunidade, e recebi o convite do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza para ser secretário de Desenvolvimento Social. Secretário de Assistência Social, aí nós pedimos para fazer a alteração do nome da secretaria, desenhamos uma nova proposta e o governador, né, acabou nos convidando, né, para estarmos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse é o Beto Fantinel, vindo lá de Dona Francisca, né, construindo as suas relações, a minha formação acadêmica em Santa Maria
e com a oportunidade de ter trabalhado na gestão municipal, na gestão estadual e na gestão federal, conheço um pouco dos desafios da administração pública que me trouxeram até aqui hoje. Você é pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria? Alexandre, uma coisa que me incomoda um pouco é a antecipação do processo eleitoral, porque parece que a gente não consegue nunca parar o processo de debate, de acirramento, e a gente vive um momento no nosso país de extrema radicalização, a qual confesso que não sou nenhum espectador disso. É uma coisa que me incomoda muito porque desagrega a nossa sociedade. Então eu defendo muito que o ano eleitoral seja o ano do início do debate do período eleitoral e que a campanha eleitoral seja o momento de se aprofundar o debate eleitoral. Agora, claro que a gente vive, né, numa sociedade que espera, né, conhecer um pouco das possibilidades, e eu defendo, né, que o MDB em Santa Maria possa protagonizar um debate político eleitoral com uma proposta clara para a nossa cidade. A nossa cidade precisa de esperança, de perspectiva. Nós temos aí um cenário posto, né, de lideranças que já passaram pelo Executivo, representam uma continuidade do processo eleitoral ou que tiveram muito tempo à frente do Executivo, e nós precisamos dar esperança para a comunidade num projeto claro, objetivo e que se proponha a entregar o que possa prometer para que possa dialogar com a sociedade de forma clara, objetiva, devolvendo a esperança para o Santa Maria. A gente é uma cidade de funcionários públicos, nós temos muitos desafios no que diz respeito ao empreendedorismo, aos investimentos em Santa Maria, não porque não estamos localizados em ponto estratégico, porque estamos no coração do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos desafios na desburocratização, no avanço, na atração de investimentos para Santa Maria. Santa Maria perde muita gente boa, nós temos aqui as nossas universidades, né, que formam ótimas cabeças e acaba havendo fuga, não que a gente, né, não queira que as pessoas saiam de Santa Maria, mas a gente pode reter mais essa qualificação para que essas pessoas possam contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria. Agora, como fazer tudo isso? Vamos lá. Confirmando a pré-candidatura, você candidato a prefeito de Santa Maria. Porque eu, Alexandre, por exemplo, quem está nos acompanhando, deveria depositar essa confiança, o voto no Beto Fantinel. Bom, eu acredito que, né, como eu te disse antes, Alexandre, eu defendo uma candidatura liderada pelo MDB, pelas condições que o MDB reúne hoje, de fazer uma aliança significativa com os partidos políticos de Santa Maria. E aqui a gente não nega a política, a gente quer fazer uma construção, e essa é a intenção do MDB, com forças políticas capazes de liderarem um projeto de transformação. Veja bem, nós temos na cidade, né, posto aqui algumas referências, alguns nomes que contribuíram já com Santa Maria, e nós temos muitos desafios para enfrentar ainda. Então, acredito que o MDB reúne, neste momento, condições necessárias para, mais do que captar e buscar e ter a confiança dos santamarienses, que nós possamos liderar uma transformação frente ao governo de Santa Maria. E eu digo isso porque nós hoje representamos, né, um partido que se oxigenou, que nós temos dialogado com outros partidos, não representamos o radicalismo, representamos a possibilidade de uma ampla aliança por Santa Maria, e não uma aliança político-eleitoral, mas uma aliança estratégica para enfrentar os temas que a cidade precisa ser enfrentados, e com toda tranquilidade, sem ter aí comprometimento nesse processo de alianças que possam vir fragilizar o governo. Acho que nós temos a condição de agregar para que nós possamos, numa eventual eleição liderada pelo MDB, entregar para a cidade o que a gente se propõe. Desburocratização, uma saúde que volte a ser referência na nossa região, Santa Maria. Isso é uma coisa que me machuca muito, porque a gente tem perdido referência na saúde há muito tempo para outros hospitais. Eu cito aqui o HCI de Juí, que já levou 3 ou 4 referências que eram referenciadas em Santa Maria. A gente perdeu isso. E um município que quer estar na senda do desenvolvimento, ele não pode perder, né, a oportunidade de humanizar a sua saúde, né, de ser referência. A gente era referência em saúde. Nós perdemos espaços aí para Santa Rosa,
para Ijuí, para Passo Fundo, nem se fala, para outros centros. Nós precisamos retomar isso. Esses são debates importantes que precisam ser feitos com a cidade e que o prefeito e o projeto político têm que estar debruçados sobre isso, porque o impacto, né? E eu digo aqui, cheguei num momento, há uns 2 ou 3 anos atrás, na Casa de Saúde, a Casa de Saúde não fazia mais tomografia. E fui caminhar na periferia da nossa cidade e uma pessoa me disse que fazia 5 anos que esperava uma tomografia. Né? Eu não acreditei, a pessoa buscou a referência. E de fato, falei com a coordenadora, fazia 5 anos que esperava uma tomografia. Isso não pode estar invisível a uma gestão pública. Né? Nós entramos em campo, conversamos com o governo do estado, conseguimos referenciar junto no avançar da saúde e conseguimos um tomógrafo que hoje produz aí, me parece, alguma coisa em torno de 50 ou 60 tomografia dia, né, para Santa Maria, né, diminuindo o represamento dessas consultas. Um gestor público, um grupo político que se preze, né, em querer estar à frente da gestão de Santa Maria, ele precisa cuidar da vida das pessoas, daquilo que toca na vida real. Né? A gente discute muito ideologicamente, muitas vezes, isso é uma coisa que me incomoda muito, a gente esquece que o cidadão lá na ponta está precisando de um exame de eletrocardiograma e ele espera aquilo há 5, 6 meses. Isso não aflige apenas o cidadão, o paciente que está aguardando. Isso deixa nervosa a família, acaba influenciando na vida do núcleo familiar, porque as pessoas, afinal de contas, têm um querido membro da família acometido com uma situação que não se sabe o que é, porque precisa de um exame. Então essas coisas, elas precisam ser enfrentadas com a mão do gestor público para que nós possamos entregar melhoria para a vida da comunidade. Agora, a gente te conheceu como referência da Quarta Colônia, né? Tu é muito ligado ali, é a tua terra. Para aqueles que dizem assim, o Beto não é de Santa Maria, tu se sente conhecedor da cidade e pronto para assumir uma cidade do tamanho de Santa Maria? Na verdade, eu posso te dizer o seguinte, Alexandre, eu tenho muito carinho e sou natural de Dona Francisca, né? Assim como nós temos outros tantos que vêm de outras cidades aqui da região e que têm todas as condições. O ex-prefeito Valdeci veio de Dilermand de Aguiar e tem todas as condições, uma grande liderança política da nossa cidade, e outros que vêm de outras regiões aqui, outras cidades da nossa região que moram em Santa Maria, se estabelecem e que foram prefeitos da cidade, vindo de outras cidades. Não digo que eu serei o candidato, mas me digo que tenho total condição de estar à frente de um projeto político, se assim for decidido, e não concordo que é o candidato que deva querer ser o prefeito. Isso tem que ter uma movimentação política, por isso, sempre quando me refiro em uma possibilidade de o MDB liderar o projeto político, eu acho que antes da escolha do nome, a gente tem que escolher um caminho. E eu tenho discutido internamente, está aqui o nosso presidente do MDB, o professor Lemos, eu tenho dito, antes de escolhermos quem vai dirigir esse ônibus, nós precisamos comunicar para a sociedade qual o destino que a gente quer que vá. Agora, tenho toda tranquilidade em dizer que ao longo do tempo, né, desde o período que eu adentrei ao FSM, né, e que vivo intensamente na nossa cidade de Santa Maria, e com a capacidade que a gente adquiriu estando à frente de desafios no município, no estado e na União, eu me sinto preparado para estar liderando um projeto político por Santa Maria. Mas veja bem, não é uma decisão do Beto querer ser candidato a prefeito. Isso precisa ser uma construção coletiva com outros partidos que tenham a capacidade, né, de visualizar uma proposta e alguém que possa liderar essa proposta para transformar os caminhos de Santa Maria. A gente tem muitos desafios. E precisamos de alguém que tenha sensibilidade, primeiro, de ter uma boa equipe, né? Ninguém faz uma gestão sem uma boa equipe, uma equipe qualificada. Né? Eu posso citar aqui o governador Tarcísio, que saiu de Brasília 6 meses antes, né? Para se tornar o governador de São Paulo, e tem feito uma grande gestão, né? Um gestor qualificado, e todo mundo conhece um pouco da história do Tarcísio pela que ele representa, né? Em habilidade de gestão. Então, o que é mais importante é ter alguém que conheça a realidade do município e que tenha disposição de enfrentar. Porque enfrentar as coisas lateralmente ou fazê-las que não existem, ou muitas vezes considerá-las invisíveis, é o maior problema do gestor público. Tem um problema, ele não pode ser deixado para amanhã, ele tem que ser tratado, ele tem que ser enfrentado, tem que ser comunicado. Não existe situação que uma sociedade possa enfrentar sem conhecê-la. E acho que o que diz respeito, assim, o que nós
deveremos referenciar num gestor que queira estar à frente de um projeto em Santa Maria é exatamente esse, ter a capacidade de enfrentar os desafios que a cidade vive. E nós temos muitos, e muitos que muitas vezes são enfrentados lateralmente, sem um diálogo franco com a comunidade, dizendo, olha, nós temos um desafio, e nós precisamos enfrentá-lo, nós precisamos do apoio da comunidade. Um deles certamente e todo o gestor público, prefeito principalmente, busca muito isso, que é geração de emprego, desenvolvimento socioeconômico. Você conhece muitas regiões do estado, esses cargos que tu ocupou, tu já rodou mais que eu aí por esse estado. Santa Maria, qual é a matriz econômica que a gente tem que apostar? Como desenvolver mais essa cidade? Gerar emprego, gerar desenvolvimento social? Como é que tu vê isso aí? Aonde tu apostaria assim, no aspecto econômico para o desenvolvimento? Alexandre, Santa Maria, ela tem uma potencialidade. Nós já construímos um projeto, era Santa Maria 2020, né, onde apresenta as principais potencialidades e vocações de Santa Maria. Primeiro, se apropriando desse documento, já se tem um norte produzido pela academia muito importante. Qualquer sociedade que consiga enfrentar o tema do desemprego, ela automaticamente se torna uma sociedade desenvolvida, porque ela deixa de ter as mazelas sociais agravadas, né? Então, qualquer plano que se preze em dialogar com o desenvolvimento de uma comunidade, ele precisa ter na espinha dorsal o tema do desenvolvimento. E o tema do desenvolvimento, primeiro, passa, né? A gente tem uma iniciativa privada forte, importante, decisiva na geração de emprego, mas nós precisamos sintonizar um poder público que tenha a mesma agilidade, que possa enfrentar os temas, né? Eu vejo aqui em Santa Maria, as questões ambientais são difíceis de serem tratadas. Eu sei que é uma questão global, mas em Santa Maria isso se agrava na medida que eu vejo muitos empresários dizendo, olha, eu estou pensando em desistir de investimentos aqui porque nós temos uma demora excessiva. Nós temos bons cases para tratar da desburocratização das licenças ambientais no Brasil afora. Já foi referenciado até em outros períodos eleitorais. Acho que são temas que precisam estar no debate eleitoral, porque é o seguinte, nós temos uma potencialidade enorme, né? Nós temos aqui, desde a construção civil, né, porque é uma cidade que agrega muita gente todo ano, né? Nós temos as universidades que já captam, né? A gente não precisa nem fazer um esforço, a gente tem muitos municípios que vão declinando. Nós temos aqui uma coisa interessante, que as universidades que buscam pessoas que estão no melhor período da vida para contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade. Então, nós já temos uma parte que é feita pelo setor de ensino, né, que são as nossas universidades. Bom, a gente já tem aí um grande atrativo para as pessoas virem para Santa Maria. Bom, a partir daí o que nós precisamos? Nós precisamos se aliar ao conhecimento das nossas universidades para que a produção das nossas cabeças, de quem agrega conhecimento, possa empreender aqui. É uma coisa que me chateia muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte, olha, eu tenho aqui uma inovação e estou indo para Santa Catarina, para o Paraná, vou para São Paulo. Santa Maria tem todas as condições de manter essas pessoas aqui, né? Tem que ter um plano objetivo, claro, de incentivo. Isso tem que ser discutido também com os atores que fazem parte, que empreendem aqui e que sentem as dificuldades. Então, acho que Santa Maria ela é uma cidade múltipla, de muitas oportunidades, que vai desde a inovação da empresa lá, que trata da inovação, que começa com uma pessoa e vai até o investimento, né, da construção civil, que cresce também pelas potencialidades da nossa cidade, que não é construído propriamente por uma política pública, mas pelo que foi concebido e construído na cidade como uma cidade que atrai cabeças, que atrai jovens que buscam a sua formação aqui e que, infelizmente, a gente não perde nem essas pessoas para as cidades das quais elas vieram. A gente perde elas para outros estados, para outros países. Então nós precisamos de uma política pública que possa oportunizar que as pessoas que cheguem em Santa Maria, elas tenham a tendência de dizer, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Mas isso tem que ser construído, né, com uma construção, um diálogo, com uma proposta coletiva, onde as pessoas possam ser ouvidas e, a partir disso, com as suas aflições, né, a gente ouvia as pessoas dizendo, olha, tenho dificuldade na questão ambiental.
o prefeito tem que liderar esse processo, ouvir aqueles que apresentam isso e construir protocolos que sejam mais ágeis para que as pessoas não deixem de investir em Santa Maria. Questões pontuais, assim, relativas à gestão do município. Transporte público, por exemplo, é um problema a nível nacional, quiçá mundial. Como é que tu enxerga soluções para o transporte público? Hoje o município aporta um subsídio para as empresas, tem a questão da qualidade do transporte, linhas. O que tu já viu aqui na cidade, já viu por aí que tu pretende intervir, se por um acaso eleito? Eu, participando do grupo político, certamente vou tentar contribuir. Nós aqui em Santa Maria, nós temos eu vivo praticamente uma utopia quando a gente discute, por exemplo, a licitação do transporte público, né? É um assunto que a gente não consegue superar, infelizmente, que precisa ser superado, e mais do que isso, Alexandre, nós temos uma situação que eu vejo em outras áreas também, mas no transporte público, a gente vem falando, não conseguiu estabelecer um planejamento com execução desse planejamento. Então, a situação vem se agravando sem uma atitude que possa dizer assim, nós estamos caminhando para um momento melhor da mobilidade. O que acontece? Nós, num desenho tradicional de sociedade, a gente centrifuga os trabalhadores para as periferias e não acompanha, né, nesse processo um planejamento para que essas pessoas estejam conectadas com o seu trabalho. Então, nós temos que pegar, já tem boas referências de construções habitacionais em volta de onde existe a oferta de serviço. É uma estratégia que precisa ser enfrentada em Santa Maria, porque é uma forma também de facilitar todo o sistema de transporte, né? A locomoção das pessoas, ela precisa ser pensada. Então, além de nós discutirmos, né, um processo que possa efetivamente fazer uma licitação do transporte público, outros modais que possam ser implantados, nós temos um fluxo, nós temos em Santa Maria praticamente algumas cidades, né? Tu vai na Teneves, tu tá em Camobi, tu tá no centro da cidade, então, na Santa Marta, que são bairros maiores que muitas cidades da nossa região. E a gente tem estes bairros meio afastados, e a gente precisa de uma conexão. Então a gente precisa discutir outros modais também. Então o transporte público ele precisa ser discutido com a licitação do nosso sistema. Nós precisamos discutir a implantação de novos modais, pelo menos um planejamento. A gente não tem isso em Santa Maria. O que vai ser do transporte público aqui 5 anos em Santa Maria? A gente não sabe. Então tem que ser construído com usuários, com a cidade, com quem investe, com quem empreende, porque as pessoas também querem que o trabalhador possa chegar bem no seu trabalho. E ninguém vai chegar bem no seu trabalho pegando 2 ônibus, tendo que esperar entre um ônibus e outro meia hora para poder chegar no trabalho. A pessoa tem que sair 2 horas de casa, isso é inconcebível aqui em Santa Maria. Perder 2 horas no transporte público para poder contribuir com o desenvolvimento de Santa Maria. Então, isso é uma questão que precisa ser discutida, inclusive de uma estratégia de localização de obras de habitação, para que nós possamos pôr as pessoas perto da oferta, né? Onde a gente construir, onde tiver potencial de emprego, também observar ali que nós precisamos ter alguma coisa referenciada em habitação para que as pessoas possam estar próximas. Acho que é toda uma estratégia da cidade que precisa ser discutido com a cidade. Tu falou na questão de licenças, né? E a gente escuta também, né, que e também não é só em Santa Maria. O poder público, por vezes, é burocrático, é moroso. Isso passa pelo servidor. Muitas vezes, o servidor concursado, o executivo, o prefeito, tem que engajar esse servidor. Como é que tu vê essa relação do prefeito, do gestor com o servidor, e como engajar esse servidor para que as coisas andem, de certa forma, mais ágeis no poder público? O servidor público talvez seja mais importante, talvez não, com certeza seja mais importante que o gestor que esteja à frente, né? O gestor ele é um gestor temporário que está eleito pelo voto popular e cumpre aí por um período do seu mandato. Agora, o funcionário público ele precisa, primeiro, né, ser valorizado, segundo, ter uma qualificação permanente, né? E uma coisa que é muito importante, o gestor público determinar protocolos de trabalho, né, que dê segurança também para os funcionários públicos. Então, todo o sistema onde tem um protocolo que dê segurança para o gestor, para o funcionário público tomar decisões, ela colabora para que seja produzido resultados mais efetivos. Quando a gente se afasta disso, deixa soltos os protocolos, né, não está alinhado com o servidor, nós temos mais chance
desse processo ser mais moroso e a entrega ser uma entrega pior para a comunidade. Então, eu dentro do desenvolvimento social, eu vivo muito isso, nós somos um sistema e nós muitas vezes pecamos pela falta de protocolo. Tem estabelecido, chegamos no primeiro grande evento dos temporais no Cará, lá no Ciclone, eu chamei a equipe e disse, qual é o protocolo de ação nesse caso? Secretário, a gente tem uma política pública, mas não tem um protocolo. Então, a partir daí, nós buscamos, do que nós vivemos naquele ciclone e estabelecer um protocolo de ação para todos os eventos climáticos. Isso facilita que o funcionário público diz, olha, nesse quesito eu estou acionado, então eu tenho que ir para o território porque aqui aconteceu isso, eu tenho que fazer isso. Então isso colabora para que nós tenhamos ações mais efetivas e entregas melhores para a comunidade. Estabelecer protocolos, estar sintonizados com os servidores, um diálogo franco, aberto. Eu não acredito que o servidor não queira promover o desenvolvimento do município. Muitas vezes existe um desajuste até de comunicação ou de segurança para o servidor tomar decisões. Um projeto político que se preze precisa estabelecer um fluxo, um diálogo permanente e a construção de um processo que garanta a efetividade e a agilidade das entregas para a comunidade. Você abriu o nosso papo de grande aqui falando de saúde. É um grande desafio também. Soluções para a saúde, o que você enxerga aqui de Santa Maria, que, como você disse, perdeu o espaço como referência no Estado, mas tem importantes unidades de saúde aqui, Hospital Regional, o USME. Como é que tu olha a saúde do município? Bom, nós somos um município que, em pouco tempo, a gente consegue restabelecer uma referência, porque aqui nós formamos médicos super capacitados. E temos aqui um centro hospitalar de pesquisa que inveja outros tantos lugares que hoje evoluíram sem ter a mesma capacidade de formação que a nossa. Então nós temos aqui pontos estratégicos, desde o privado, nós temos o Hospital de Caridade, que é um maior hospital privado, que é um hospital que é privado, mas que tem a gestão comunitária e que também faz muita filantropia. Aqui do município estratégico, temos a Casa de Saúde, que fez expansões de serviços, mas pode ainda fazer outras, tem essa capacidade. Nós temos o Hospital Regional, que ainda tem possibilidade de ampliação, não funciona a pleno. E nós temos o USME, que também no PAC agora recebeu recursos por um processo de ampliação. Então nós temos estruturalmente a saúde hospitalar, nós temos bons pontos para que nós possamos avançar. O que nós precisamos avançar? Nós precisamos avançar primeiro, no credenciamento de serviços, com o governo do Estado, que os serviços possam parar de pé. Então, nós temos assim, avançar na média e alta complexidade, mas também nós temos um papel da atenção básica que precisa ser melhor efetivado. E aí, nós temos todos os problemas que condiz com a questão remuneratória dos médicos. Acredito que, de certa forma, nós podemos buscar uma alternativa para que os médicos estejam nas unidades, as referências, até de certa forma com um processo de parcerias que podem ocorrer, que ocorrem em outros municípios. Acho que a telemedicina pode ser uma grande parceira desse processo. Tenho visto boas referências em telemedicina com agilidade, porque também no início eu tinha alguma... Será que dá certo? Eu visitei um gabinete de telemedicina há pouco tempo, onde tem uma máquina lá que faz 48 exames com uma gota de sangue, e o médico que te atende dá todas as referências ali para a enfermeira tomar decisões e logo após fazer encaminhamentos ou até mesmo fazer exames na hora. Em Canoas tem o eletrocardiograma no ambulatório, no consultório da telemedicina, é feito na hora. E a inteligência artificial faz a leitura e encaminha para o médico no mesmo momento, e o médico toma uma decisão de encaminhamento do paciente. Então, nós temos que aliar aí uma inovação nesse processo, não ter preconceito na forma de contratação do médico, porque o que nós precisamos é ter o médico à disposição para que nós tenhamos mais efetividade na atenção básica e aliar isso a uma estratégia de diálogo com o governo do Estado, que certamente está sempre aberto, para que nós possamos avançar no credenciamento de novos serviços e não perder serviços para outras regiões. Beto, muito obrigado pela tua agenda, pelo teu tempo.
Teu recado final aí, para quem está nos acompanhando. Eu quero dizer, Alexandre Grande, obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui no Grupo Diário, conversando com a nossa comunidade, com a nossa gente. Nós temos muitos desafios para Santa Maria. E o ano que vem será um ano decisivo para que a gente possa fazer esse debate de forma clara, aprofundada. A gente fez uma discussão superficial e digo aqui, defendo que o MDB deva protagonizar esse debate eleitoral porque nós temos capacidade de aglutinar, né? Nós não somos espectadores do radicalismo político, nós queremos nos conectar com a vida real das pessoas, dos trabalhadores que têm aflição porque não conseguem chegar em menos de uma hora de transporte público até o seu trabalho, do cidadão que tem um exame para fazer e há muito tempo não consegue realizar e está na fila esperando. Então nós temos muitos desafios para serem enfrentados, mas a gente quer conversar com a comunidade para estabelecer um diálogo sério, franco, honesto e nós podermos liderar um projeto para o futuro de Santa Maria. Seja o nome quem for escolhido, o mais importante é o que nós iremos construir, né, a proposta que iremos entregar, porque nós vamos cobrar do motorista desse ônibus que execute o diálogo que nós tivermos com a sociedade, que nós pactuarmos no processo eleitoral do próximo ano. Beto Fantinel, muito obrigado, Beto. Encerramos aqui mais um episódio do Papo de Grande. Acompanhe o nosso podcast nas plataformas do Grupo Diário. Até a próxima. Papo de Grande. Temporada Prefeituráveis para Santa Maria 2024. Parceria comercial Cassisme, De La Páscoa, CRVR, Santa Maria Ambiental.